Meu amor, como é que faz o dinossauro? Rar. Salve telanautas, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta para a gente finalmente embarcar na quarta temporada de Star Trek Strange New Worlds. Ou seja, chegamos no primeiro episódio da tão esperada quarta temporada, onde a gente vai falar sobre o episódio Vales Marineris. Culpa ou responsabilidade? Perda ou obrigação? Esse foi um episódio que, mesmo eles tendo escolhido vários elementos que podiam sair dos trilhos com facilidade, na minha humilde opinião, até que os caras, no fim das contas, conseguiram entregar uma história bacana. O período do século 23, como era retratado lá na série clássica, apesar de ser sim ficção científica, apesar de um soft sci-fi, não necessariamente um hard sci-fi, dava margem para eles fazerem propostas de historinhas de ficção científica, mas que deixavam aberto um lado lúdico, para que o foco tivesse muito mais no objetivo a ser alcançado pela proposta da história, do que no quão acurado aquilo estava do ponto de vista científico em si. Algo que, mesmo também acontecendo lá pela época da nova geração, de certa forma, quando o pessoal começou na década de 80 a fazer as novas histórias que refletiam os eventos que aconteciam no século 24 com a tripulação do Picard na Enterprise D, aí os consultores científicos já tentavam ajudar a galera a fazer uma história que pelo menos tinha um perfume de algo ali mais acreditável, mais calcado em ciência real. Às vezes, quando isso não necessariamente estava alinhado com a proposta do objetivo a ser alcançado, eles davam uma ignorada, mas em geral, se você for ver as duas séries, é quase como se a série clássica vivesse numa época um pouco mais romantizada, idealizada de certas coisas, e eu posso dizer que é mais ou menos o que a gente está vendo acontecer aqui, nesse episódio desta série que coexiste dentro desse bolsão de eventos que meio que retratam essa forma de contar histórias do século 23. E isso é o que acaba permitindo essa mescla de algo meio papo cabeça, meio papo sério, mas ao mesmo tempo com um certo grau de fantasia que vai trazer um tempero diferentão pro que eles querem e como eles querem contar essa história. E vejam, não me levem a mal, mesmo tendo esse lado com certas coisas mais pra uma parada fantasiosa, talvez até travestida de algo ali que era o que naquela época o lado intelectual assumia como sendo algo verdadeiramente bem construído, a gente até hoje tem histórias que estão aí vivendo no imaginário dos fãs por causa do peso daquelas histórias, então não pode-se dizer que os caras estavam necessariamente errados. Era só um jeito de escolher como fazer as coisas e por vezes eu vou falar pra vocês, ainda prefiro o jeitão antigo, que com a prova do tempo mostrou que consegue perdurar pelo menos 6 décadas. Mas eu creio que seja justo dizer que esse episódio aqui tenha ido por um caminho que, por mais que vá por um lance meio desses, de você olhar e falar, tem umas coisas ali que eles partiram para um lado, mais para falar a respeito de algo que eles queriam trazer a atenção em cima da ideia do que necessariamente em cima da construção, da provocação em si. Eu acho que eles conseguiram ir pelo mesmo caminho, então eu senti que tem uma ligação maior entre esse episódio e o jeitão que eu espero ter um episódio baseado em algo na época da série clássica do que necessariamente eu até achei que fosse ser, antes de ver o episódio em si. Na época em que Star Trek ainda estava lá no seu período de concepção, quando Gene Roddenberry ainda estava selecionando ideias, pensando, analisando certos caminhos a serem tomados, que não necessariamente acabaram sendo os que ele de fato escolheu, ele até chegou a cogitar que o Spock de fato fosse marciano. A gente sabe que não é esse o caminho, mas esse assunto faz parte desse imaginário por trás das coisas, pelo menos desde aquela época. E é claro, o sci-fi em geral brinca com a possibilidade de vida em algum momento da história da humanidade no quarto planeta do sistema solar. Não é de hoje, não. Faz décadas, talvez séculos. Então, reforçando a ideia, o que a gente vê nesse episódio aqui, eu arrisco dizer que seria algo que nós poderíamos sim, muito bem, ter visto acontecer na época da série clássica, se eles tivessem recursos suficientes para fazer algo que tivesse esse grau de magnitude técnica, para justificar que
os mesmos elementos que foram escolhidos para a narrativa do que eles trazem aqui ser realizado na década de 60. O que não era o caso, mas se fosse, talvez tivesse rolado lá. Algo que me deixou já com o outro lado da visão tão otimista a respeito da entrega do episódio foi que, como a gente tem alguma base de expectativa plantada na franquia por outras séries, a gente sabe que desse período retratado nesse episódio deveria sair um outro assunto que meio que vai culminar lá num episódio chamado Origem Distante, que envolve seres aparentados com os nossos conhecidos dinossauros. E eu diria pra você que esse episódio aqui poderia ser a desculpa perfeita para eles fazerem uma ligação clara entre as duas histórias, que meio que quando termina e isso não é nem sequer citado, deixa aquela coisa, aquele gostinho de tá faltando alguma coisa. Talvez por um lado até pra melhor, porque pra quem não gostou do episódio, porventura, talvez possa até achar melhor que não se mexa naquilo que já era decente lá. Se bem que o episódio Origens Distante também divide bastante a opinião dos fãs, então nem sei o que dizer. Na astronomia real, o cinturão de asteroides aqui do Sistema Solar nunca foi um planeta que explodiu. A teoria científica predominante demonstra que a forte influência gravitacional de Júpiter impediu que os blocos de rochas primordiais se aglutinassem para formar um planeta naquela região durante o nascimento do Sistema Solar. Mas, como eu tô falando, o episódio abraça justamente um outro lado dessa ideia, mostrando uma versão alternativa desses fatos justamente para a gente conseguir explorar o que teria sido até caso lá no século 23 eles tenham descoberto coisas que desprovem o que a nossa ciência atual sabe, mas que também faz parte da ficção da coisa, e é justamente nessas diferenças que vai nascer todo o raciocínio da discussão social que vai ser montado em cima daquilo ali. Que vai acabar partindo pro lado do e se tudo que a gente acha que sabe a respeito da vida na Terra tivesse sido um pouquinho diferente. E o episódio? É uma grande desculpa para lidar com elementos carismáticos? Sim, sem dúvidas. Mas foi um episódio bacana no fim das contas, ainda que tenha mexido com elementos desconcertantes. O Capitão Picard já visitou uma época ainda mais antiga do que a que a gente vê aqui nesse episódio, lá em All Good Things, por cortesia do Q, o que, naquele episódio, serviu para colocar a existência humana em perspectiva. Aqui, de certa forma, também. Algo que deixa uma sensação estranha é que essa tripulação tenha passado por algo dessa magnitude antes das aventuras da série clássica, inclusive com Spock lidando com viagem no tempo de forma tão desavisada, quando ele descobre ou inventa a estilingada em torno do Sol. Se eu tivesse que apontar um tema para descrever os eventos retratados aqui, eu diria que esse é um episódio sobre saber abraçar a verdade do momento, aceitar o passado e o futuro, se concentrando no aqui e no agora. Afinal, algumas mudanças podem sim parecer bastante desejáveis, mas o preço de conseguir o que não se tem pode ser abrir mão do que se tem. É muito interessante ver as ferramentas e argumentos de diálogo e diplomacia sendo trazidas à mesa. Isso está alinhado com a mensagem de esperança da franquia, mesmo que os eventos mostrados no episódio justifiquem que o caminho tenha sido outro. As circunstâncias geram um pesar sobre aquilo que pra gente parece uma falta de capacidade de escolha, o que também acaba vindo embalado numa sensação de impotência. Então o episódio tem um lado fofinho e poético, mas acaba sendo um estudo do drama da condição humana, ou de seres limitados por uma existência linear. É um dos episódios mais memoráveis da franquia que você vai ver na vida? Possivelmente não, mas não acho que tenha nada tão errado com ele que ele não possa ser tratado com carinho e respeito. Mas, acreditando que eu falei de tudo o que era mais relevante no episódio, creio que eu esgotei o que eu tinha pra dizer. Se alguém tiver alguma coisa aí pra complementar, seja muito bem-vindo aqui. Vou ficando por aqui, mas vou deixando pra vocês 2 sugestões de vídeo pra vocês seguirem com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.